minutos. Para a gente ter justamente aqueles 10 minutinhos finais, 15 minutinhos para as perguntas. Tá legal. Então, mas assim, você fica à vontade, né? Eu acho que não passando de 20 minutos não tem problema, não. Não, tudo bem. Eu vou assim... Tava pensando em 1 hora, mas aí tudo bem. Não, eu sei que 15 minutos... Eu apresentei, né? Trabalho ontem. Passa correndo, né? Passa voando. Sim. Quando eu vi, já tinha 15 minutos. Mas assim, na medida do possível, ô Felipe, a gente, né, vai ter esse tempinho final para questões, então acredito que a gente vai conseguir fazer um bom debate. Tá legal, tranquilo. Estou vendo aqui o Alexandre. Ainda estou com o meu orientador. Ixi. Aqui, deixa eu ver. Vamos esperar esses 2 minutinhos para ver o pessoal entrando e eu vou fazer um checklist aqui de quem já está presente. Vou esperar um pouquinho. E Natália está habilitando, né, os apresentadores, então, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A gente já está entrando. Ok, já. Sem problemas. Boa tarde. Boa tarde. Bom que tivemos uma mesa intercamp, né? Pessoas de diferentes unidades aqui presentes. Bem interessante. Boa tarde. Boa tarde. Eu trouxe os alunos para apresentar, então, o trabalho da inovação estrutural. Sim. Aí você me posiciona quando é que eles poderão entrar para fazer. Já podem. Já podem entrar na sala. Tá. Isso sim, porque a gente está dando só mais 2 minutinhos para o pessoal entrar e eu daqui a pouco já vou ler a lista dos apresentadores. Tá ótimo. Obrigado. Nada. Esperar só mais um pouquinho. 3h30 agora. Então, eu vou me apresentando, gente. Boa tarde novamente. Meu nome é Renata Rufino, sou professora do Cefet da unidade de Itaguaí. Eu dou aula lá no curso do Ensino Médio Integrado, sou professora da disciplina de História. Então, foi bem interessante, né, quando eu recebi a relação dos trabalhos, porque acredito que a gente justamente vai ter essa troca aqui, né, com temas diversos, e me interessei bastante. Eu vou fazer o seguinte, o Felipe estava perguntando, né, um pouquinho da nossa dinâmica. O DEAC falou que as apresentações são livres, né, essas comunicações, vocês fiquem à vontade para usar o PowerPoint ou o PDF, né, compartilhar algum arquivo, ou simplesmente apresentarem, né, enfim, vocês fiquem à vontade em relação a esse formato. Mas houve uma sugestão em relação ao tempo, porque como nós temos 1h30, que essas apresentações sejam de cerca de 15 a 20 minutos no máximo. Então, o que eu pensei é quando completar 15 minutos, eu dou um aviso, gente, falta 5, né? Então, eu acho para vocês terem uma referência. Pode ser assim, gente? Então, se alguém quiser que eu avise antes, eu posso avisar antes também. Pode. A gente treinou, foi treinado para 10 minutos. Tá? Então 15 minutos já está ótimo. Já. Então é um luxo, né? Então tá ótimo. Porque eu também estava achando que era 10, mas aí depois eu recebi um outro e-mail do DEAC falando que eram 15. Aí eu achei, opa, então ótimo, melhor ainda. E aí vão ser 4 apresentações, eu já vou ler já, então, a lista, mas eu só queria combinar aqui com vocês, até pensando nessa dinâmica de ter um tempo para o debate, de deixar as perguntas para o final das 4 apresentações, porque eu acredito que a gente rende mais, porque senão eu vou ter que ficar controlando o tempo das perguntas para cada um dos trabalhos, eu acho mais complexo isso. O que vocês acham? De deixar tudo para o final, né? A gente faz o bloco das 4 apresentações, né? Pensando nesse tempo de 15 a 20 minutos e logo em seguida a gente abre para as perguntas do chat. Aí a Natália, que é a monitora, se alguém quiser falar no microfone, né? Aí pode abrir, é só levantar a mãozinha, tá bom? Pode ser esse formato, gente? É porque realmente a CEPEX, né? Ficou nesse modo remoto, né? Ficou um pouco mais livre. Então, deixa eu ler aqui quais são os trabalhos da nossa mesa, né? Lembrando que
essa mesa são de comunicações livres, né, com o tema de educação, grupo 5. E eu queria confirmar quem já está presente também, né? O primeiro trabalho é inovação do cálculo estrutural. A coordenação é de João de Jesus. Ele está presente, gente? Sim, estou aqui. Ah, você, né, João? Ah, beleza, tá bom. Então, os apresentadores, desculpa, eu estou agora aqui, não estou vendo mais o time, estou olhando. São Alexandre Batista, Ana Beatriz Miranda, Wellington Antônio e Mariana Lessa. Então, tá, então o grupo já está aí. O segundo trabalho, gente, é construção de espaços físicos e digitais de matematização na educação básica. A coordenação do Tiago Branas. Ele está aí, o Tiago? Sim, estou aqui. Ah, Tiago, beleza. E cadê? Deixa eu ver. Então, é isso. E os apresentadores, né? Paulo Henrique, Silva e Nicolas Faria. O terceiro trabalho é Slam, Batalha de Poesia na Sala de Aula. Coordenado pela Mariana. Mariana, tá presente? Mariana, deixa eu ver aqui, gente. A Mariana da Silva Lima. Não está ainda? Não estou vendo a lista aqui, Natália, se puder. Não, aqui eu estou vendo a lista que não tem. Ainda não está, então não tem problema. Ela pode ter tido alguma questão, né? E de repente está entrando. Então, beleza. Então, de qualquer forma, seria o terceiro trabalho a ser apresentado. E o quarto e o último é a importância da educação financeira, do Felipe Mondaini, Felipe, por favor, me corrija a pronúncia do seu sobrenome. Olha, fantasticamente correto. Mondaini, essa é a primeira, tá bom. Exatamente. Então, do Felipe, e eu acabei não falando as unidades, né? Desculpa, os campos. Agora é que os campi, né? No plural, desculpa. O primeiro trabalho, então, é do campus Maracanã, o segundo é do campus de Petrópolis, o terceiro do campus Maria da Graça, da Mariana, que ainda acho que não entrou, e o quarto também do campus de Petrópolis do Cefet, né? Todos do Cefet RJ. Então, vamos começar, gente. Já são 3h35, fiquem à vontade. Então, o primeiro grupo, eu vou fechar até a câmera aqui, do trabalho Inovação do Cálculo Estrutural. Podem começar. Perdão, a tela está sendo compartilhada? Só para confirmar. Está sim, Ana. Então, beleza. Estamos vendo. Bom, nós vamos estar falando um pouco, assim, primeiramente, prazer, meu nome é Ana Beatriz. O nosso grupo é composto pelo Alexandre Batista, Mariana Lessa e o Wellington Antônio, e orientados pelo nosso professor João de Jesus dos Santos. E o nosso tema é inovação no cálculo estrutural. E o nosso objetivo é avaliar, por meio da realização de cálculos, a diminuição do custo final das estruturas utilizando um método chamado de resistência contínua, né? E poder comparar esses valores finais com das peças de aço carbono e dos aços inoxidáveis e as vantagens em si que ele poderia trazer, né? Através desse método que hoje em dia ainda não é utilizado pela norma. Bom, para que a apresentação ela seja um pouco mais didática, nós dividimos elas em 4 etapas. Primeiro, explicando para vocês o que é o método da resistência contínua. Depois, a caracterização de cada tipo de aço. Depois, seguido pelo memorial de cálculo, que explicaria um pouco como é que nós chegamos naqueles valores obtidos e as conclusões que os nossos resultados eles apresentam. Boa tarde, Alexandre falando. O método de resistência contínua, ele leva em consideração a parte de encruamento da curva de comportamento mecânico encontrada em alguns materiais resistentes, como, por exemplo, um aço de alta resistência. Esse método ele é uma abordagem do projeto recém-desenvolvido, tá? Que consiste no conceito de projetar uma estrutura considerando o material na fase plástica, possibilitando a consistência com o comportamento do aço inoxidável e permitindo a incorporação benéfica do encruamento do material.
a título de ensinamento e de curiosidade, né, o encruamento ele é um fenômeno pelo qual o metal, né, o metal dúctil, ele se torna mais duro e mais resistente quando submetido à deformação plástica, tá? Pode passar, por favor. A deformação plástica é aquela em que removidos os esforços, não há recuperação de sua forma original. Por definição, a tensão é força dividido pela área, né? E a deformação é a variação do comprimento, né, dividido pelo seu comprimento inicial. Ao lado aí a gente tem um gráfico tensão-deformação, né, que ele é utilizado para identificar limite de escoamento, ductibilidade de material, limite de resistência, tração, entre outros. Tá? Para a gente ler esse gráfico, né, eu vou dar da seguinte forma, ele possui aí, né, um eixo X, que é definido aí as deformações, um eixo Y, que é definido as tensões, né? Ele varia aí na primeira fase, que é chamada fase elástica, até o ponto A, né? A gente vê aqui que varia linearmente tanto a deformação quanto a tensão até o ponto A e cessado, né? Essa tensão, né? Que é uma força axial, né? Quando ela é cessada, o material ele retorna para o seu comprimento original, tá? Após isso, após esse ponto A, né, a gente vai chegar ao ponto A', que se definido como limite de proporcionalidade, que quando passa da fase elástica para a fase plástica, até entrar no limite de escoamento. É bom a gente notar que, né, entrar no limite de escoamento, né, ele avança com a deformação, mas mantém a tensão, né? E se caso cesse essa força, né, o material ele não retorna mais para o tamanho dele original. E com essa aceleração de deformação, né, temos uma ruptura na estrutura, né, que compõe esse material, né, a nível atômico, ocorrendo aí um encruamento, né, ou um endurecimento, na verdade, né? E isso fará que a tensão deva continuar subindo, né, para que continue uma deformação plástica, né, que chegue ao ponto que tem um limite de resistência, que a gente vai chegar nesse ponto B. E esse limite de resistência, quando ele é ultrapassado, a gente vê que a tensão começa a cair, porque precisamos de menos tensão, né, para continuar fazendo essa deformação do material. E quando aparecer uma estricção no material, né, que é a diminuição, né, da área útil do material, né, eu vou precisar de menos força, porque já que é proporcional à área, né, para fazer essa deformação, até que haja uma ruptura do material, que é o ponto C. Pode passar? Já que a gente já viu um gráfico, né, que encontrando a deformação limite, né, para o aço inoxidável e os aços de alta resistência, né, que se encontra-se na resistência máxima. Olá, boa tarde a todos. Sou o Wellington e eu vou falar sobre as propriedades dos aços. Começando pelo aço carbono, o mais comum e mais utilizado, é uma liga metálica que é resultado de dois elementos, o ferro e o carbono. Falando melhor sobre as suas propriedades, tem resistência, que aumenta conforme o teor de carbono, a ductilidade diminui com o teor de carbono também, e suporta altas temperaturas e pressões, e pode ser utilizado em instalações elétricas. Falando sobre os aços inoxidáveis, os aços inoxidáveis recomendados para utilização em estruturas são o austenítico 304, o ferrítico 430 e o duplex 2205. Esses aços são indicados devido à alta ductilidade. O que é isso, né? É a capacidade de deformação do material sem que ocorra ruptura. E falando agora melhor sobre cada um desses tipos que eu comentei de aço inoxidável, temos primeiro o austenítico 304, que apresenta uma excelência em resistência à corrosão por conta do cromo e do níquel em sua composição. Todos os aços inoxidáveis têm como característica ser soldáveis e moldáveis. E voltando para o austenítico, tem uma boa resistência a altas temperaturas e a temperatura criogênica
E também, em uma característica que difere o aço austenítico dos outros aços é a superfície de alto polimento. Então, para as estruturas internas, tem um poder de embelezamento muito maior do que o dos outros. Falando agora sobre o aço ferrítico, ele tem uma boa resistência contra a corrosão em contato com a umidade. Então, se a estrutura tiver um contato com umidade, o aço ferrítico é bem indicado. Tem uma oxidação em altas temperaturas, tem uma boa conformação a frio e também em relação a valores, a preço de aquisição, ele tem um preço mais estável devido à ausência do níquel, que já no austenítico já tem essa presença na propriedade. Falando sobre o aço duplex, é a combinação dos dois outros aços de resistência. A diferença é que ele tem entre os outros dois, ele tem mais resistência aos efeitos corrosivos e também a mudanças repentinas de temperatura. Agora, passando para o próximo slide, a gente consegue ver nesse gráfico o que eu já havia falado sobre a ductilidade. Então, o austenítico, que tem essa linha mais azul escura, ele mostra ser um material mais difícil ruptura. Agora, passando. Agora a gente vai falar um pouco. Boa tarde, meu nome é Mariana, e a gente vai falar um pouco da memória de cálculo. Hoje tem uma forma de cálculo específica que é feita mais para o aço carbono, e temos agora esse método da resistência que foi falado anteriormente. Pode continuar. A gente tem a sequência de cálculo, né, que começa com a fórmula, né, tensão é igual a força vezes força dividido por área. E depois disso vamos achar o volume, considerando a barra de 1 metro. Vamos fazer achar a massa de cada barra e depois vamos para os valores. Nós consideramos uma força de 100 kN e as tensões foram dadas, né, pelo trabalho do nosso orientador. E com isso achamos a área de cada estrutura de aço. Depois disso, achamos o volume de cada área, considerando a barra de 1 metro. Nós consideramos o valor do peso específico do aço para poder achar o valor o peso de cada barra, de cada estrutura de aço, né? O carbono, o austenítico, o ferrítico e o duplex. E aí fomos para achar o valor do quilo de cada aço. No caso, fizemos esse passo a passo para os 4 aços, né? E cada um com a sua tensão, achamos a área e o volume, né? E achamos o peso de cada uma delas. No caso, esse valor aí, esse valor é pelo método da resistência contínua. E aí achamos o valor do quilo de cada aço. E o valor final dele. Depois tem que achar a massa, fizemos para achar o valor final. E também fizemos o mesmo passo a passo com a conta de hoje, né? Que é determinado pelas normas atuais. Fizemos o mesmo passo a passo da área, do volume, do peso e o valor final. E aí fizemos um gráfico de comparação, né, mostrando que, de fato, com o método é vantajoso porque, de fato, diminui o peso que vai ser usado e o custo também. E para concluirmos, né, com esse trabalho, que o método de resistência contínua ele produz uma resistência maior e, com isso, ele possui uma menor quantidade. A gente vai usar uma menor quantidade de material para a estrutura. Foi possível também ver que a gente conseguiu diminuir a área da seção estrutural, já que a tensão e a área são inversamente proporcionais, que foi mostrado na fórmula anterior.
E tivemos a economia de 22,11% do aço austenítico, 10,93% do aço ferrítico e 16,85% do aço duplex. É isso, obrigada. Obrigada aos apresentadores. Cumpriram de fato, né, o que já tinham anunciado, uns 15 minutinhos. Então, vamos fazer o seguinte, gente. Então, vamos passar para a segunda apresentação, né? E lembrando que as perguntas podem ser feitas ao final. Quem quiser já adiantar aqui no chat, fique à vontade. Então, vamos passar para o segundo trabalho, que é a construção de espaços físicos e digitais de matematização na educação básica. Vai ser apresentada pelo Tiago, né, Branas de Melo, do campus Petrópolis. Então, Tiago, quando quiser. Na verdade, vai ser apresentado pelos alunos, pelo Paulo e pelo Nicolas. Tiago, perdão. Desculpa. Desculpa, é coordenado por você, né, Tiago? E vai ser apresentado pelo Paulo e pelo Nicolas, desculpa. Acabou que confundi aqui. Mas obrigada. Nada, que isso. Boa tarde a todos. Como já foi informado, né, nós vamos fazer a apresentação do projeto. Eu me chamo Paulo, sou aluno de licenciatura em matemática do Cefet Campus Petrópolis. Boa tarde, eu sou Nicolas, também sou aluno do campus de Petrópolis. E o nosso projeto é a construção de espaços físicos e digitais de matematização na educação básica. Antes de darmos sequência, eu gostaria só de esclarecer uma coisinha. A primeiro momento, o nosso projeto estava focado em irmos presencialmente, né, até as escolas e tentar fazer um contato com os professores, né, que é o foco do projeto. Porém, devido à pandemia, onde infelizmente essas aulas aí foram suspensas, né, teve que ser substituído pelo modelo remoto aí emergencial. Então a gente teve que readaptar o projeto para de fato conseguirmos cumprir aquilo que a gente tinha proposto desde o início. Nós nos baseamos, o nosso conceito teórico, onde a gente se baseou, basicamente foi nisso daqui, onde diz que a matemática como atividade humana é uma atividade de resolução de problemas, de procura por problemas, mas é também uma atividade de organização de um determinado assunto, com resultados novos ou antigos, de sua propriedade ou de outros, que deve ser organizado de acordo com novas ideias, para ser mais bem compreendido em um contexto mais amplo ou por meio de uma abordagem axiomática. É uma frase de Hans Freudenthal, e a gente se baseou nisso e chegamos a uma conclusão, né, de para onde o projeto seria norteado. Como eu disse, a primeiro momento, o nosso foco era na educação continuada dos professores, visando um método não rígido, mas, na verdade, uma proposta crítica para que o professor tivesse mais ferramentas para trabalhar com seus alunos e fugir um pouco desse modelo tradicional de educação, né? Quando a gente olha para o lado da matemática, onde geralmente o professor passa o conteúdo, passa exercício para os alunos e depois corrige. E pegando até por experiência própria, assim, né, com o pessoal que a gente conviveu, acaba que a matemática ela acaba se tornando uma disciplina muito chata, entre aspas, porque os alunos não conseguem perceber que a matemática está inserida na nossa vida dia a dia. Então, a nossa ideia é fugir desse modelo tradicional, tornando a matemática mais atrativa e também munindo o professor de armas para que ele consiga desenvolver a educação dentro de sala. Boa tarde novamente. Primeiro, a gente visava trabalhar com números decimais, visando que a gente ia introduzir isso no Fundamental 2. Introduzindo os números decimais, primeiro visamos simplificar para o entendimento do aluno o conceito de número decimal.
primeiramente introduzindo com notas fiscais, panfletos de supermercados com valores dos produtos e também tabelas com valores nutricionais dos alimentos que poderiam ser comprados. Mas esses valores nutricionais a gente vai explicar um pouquinho mais à frente. Pode passar, Paulo. Na parte da construção dos sólidos geométricos, a gente visa trazer para o aprendiz, ou aluno, um pouco da sua imaginação à tona, dando a oportunidade do aluno de visualizar um sólido geométrico e fazer comparações com outras coisas utilizadas no seu dia a dia. Por exemplo, se ele utilizasse o cilindro, ele poderia imaginar como se estivesse comprando uma batata, aquelas de potinho, da Pringles, né, por exemplo. E nisso poderia desenvolver sua criatividade, imaginação. A gente pode desenvolver brincadeiras e jogos com esses sólidos, com eles podendo ser construídos com materiais recicláveis e que poderão ser reutilizados para outras coisas. Próximo, Paulo. Agora, entrando na parte da criação de um mercadinho, a gente visa incentivar essa brincadeira tendo em mãos as notas fiscais dos produtos e alguns sólidos geométricos. Com esse mercadinho, poderiam dar ao aluno uma amostra do poder de compra, como uma brincadeira, fazendo com que ele tenha na prática a utilização dos decimais, por meio dos valores dos produtos, fazendo os cálculos, como soma, subtração do que ele poderia comprar ou deixar de comprar. E mostrando que a matemática é importante, pois ela está presente no seu dia a dia, não só na sala de aula. Próximo, por favor. Assim, fazendo um link aqui, eu queria até dar um oi para o professor Felipe, mas não que a gente tenha feito tenha sido complô, né? Mas acabou que a gente caiu no mesmo dia, e quando a gente estava debatendo a questão da educação financeira, também foi algo que nós cogitamos, né? A falar. Tanto é que nessa, como o Nicolas disse, a criação do mercadinho, ela realmente visava você conseguir mostrar para o aluno a questão do poder de compra, né? Atribuindo valores às mercadorias, né, entre aspas, que eles criaram na atividade passada e potencializando isso, mostrando para o aluno se de fato vale a pena ou não comprar algo e comparando, né, a questão do preço, a questão como a gente tinha comentado sobre a tabela nutricional. E eu só gostaria de deixar bem claro, tá? Foi isso. Isso foi algo que a gente estava debatendo muito firme sobre a questão de não ser um modelo rígido, tá? A gente está deixando como exemplo algumas atividades, mas isso pode ser a qualquer momento mudado dentro da necessidade daquilo que o professor, como mediador, acha de fato necessário debater com seus alunos. Até importante você ter falado isso, que eu até esqueci de mencionar na minha parte, porque aquelas foram uma das atividades que a gente teve imaginação, mas podendo seguir por outros caminhos. Por exemplo, a gente criou no início a apresentação das notas fiscais e depois veio dos sólidos, e com isso a gente juntou e imaginou um mercadinho. Já facilitou bastante as coisas e com isso poderia abrir muitos horizontes para o professor. Assim, e aí, né, dando sequência, como eu disse anteriormente, a questão da matemática ela está inserida no nosso dia a dia, é que o ensino da matemática ele nos dá poder, né? Basicamente falando, colocando em palavras assim, a matemática ela nos dá poder para conseguirmos de fato observar o mundo com outros olhos, né? Não só atrelado aos números em si, mas dentro de tantas outras ferramentas que a matemática nos potencializa a fazer. Então é essa questão mesmo a questão do consumo consciente, né? De você realmente pensar e usar o seu dinheiro da melhor forma possível. Como a gente aprendeu até durante o curso do professor Felipe, no semestre passado, não é a questão de se tornar escravo do dinheiro. Não é você guardar demais ou você gastar demais, mas é você, de fato, saber controlar e usar desse dinheiro para que você seja realmente feliz, né? Que você consiga alcançar coisas que em outra hora você não conseguia. E aí o interessante já é começar a debater essa questão mesmo, até mesmo com os alunos, por exemplo, do Ensino Fundamental 2. E até mesmo como questão do exemplo, dentro dos debates que a gente fez, a gente até foi um pouco além, né? Pensando na questão
multidisciplinar da escola, por exemplo, visualizando a questão de uma batata processada e uma batata orgânica. E aí, como exemplo, tem até essa tabela aqui, por exemplo, do valor nutricional entre elas. Por exemplo, a batata inglesa, ela está em média aí R$ 4,98 ao quilo no supermercado, e a tabela nutricional aqui ela vem discorrendo numa porção de 50 gramas. E aí a questão da batata processada, ela está custando em média aí R$ 2,99 por 30 gramas. Então, se a gente for comparar só a questão do preço, a gente Diferença absurda. Já tem uma diferença discrepante imensa, e que isso daí pode ser trabalhado, por exemplo, visando a matemática e talvez um professor de ciências, né, que eles possam trabalhar junto, desenvolver esse projeto junto, e aí mostrando que, de fato, não só a matemática, mas a questão, por exemplo, da ciência, né, ali no ensino médio, no ensino fundamental, ela vem condensada em ciências, mas pensar na questão biológica, né, do que você consome, se de fato aquilo ali é bom ou não. Exatamente. E aí a gente pegou algumas coisas assim que eram comuns entre os alimentos, montamos essa tabela. E aí, por exemplo, só nessa tabela aqui a gente consegue propor para o professor muitas atividades. A gente consegue propor para ele a questão de proporcionalidade, de talvez colocar, por exemplo, para se fazer uma comparação mais efetiva, suponhamos que a gente coloque, por exemplo, a batata orgânica por 30 gramas. Qual seria o preço? E qual seria a quantidade de sódio que está presente ali? Então, né, como mencionado, a nossa ideia nunca foi propor um modelo rígido, mas pelo contrário. A gente queria realmente fazer com que dar armas para o professor sair daquela rotina exaustiva da sala de aula e, de fato, trazer um ensino mais inserido no dia a dia desses alunos, e aí tornando a matemática realmente mais atrativa e até mesmo munindo esses alunos de poder para que eles vivam uma vida melhor lá para frente. Sim. E com essas brincadeiras também que a gente imaginou, poderia tirar o aluno do foco só do quadro da sala de aula, porque como o Paulo disse lá no começo, os alunos cresceram com uma imaginação que a matemática é chata, exatamente porque só viram um número no quadro. Nunca apresentaram as brincadeiras para eles sobre isso, para atrair a atenção. Então, é complicado você chegar numa turma agora de 6º ano, por exemplo, e começar a dar aula e querer que todo mundo preste atenção. Então, a gente quer abrir esses horizontes para os professores para que eles entendam, mostrem para os alunos que a matemática é além daquilo, ela está presente no dia a dia dela e é importante. E aí, né, como considerações, por exemplo, propor debates, né, tipo, o professor, enquanto mediador, propor debates para com os alunos, para eles de fato pensarem. Por exemplo, se a gente for pensar a questão de uma batata processada e uma batata orgânica, qual é o consumo de sódio de uma para outro, se de fato vale a pena ou não comprar aquilo, se aquilo de fato é interessante. E aí, como a gente já mencionou, de fato, munir esse aluno com armas, né? A gente puxando sardinha aqui para a matemática a primeiro momento, para que o aluno observe o mundo com outros olhos. Sim, possui uma matemática crítica também. Exatamente. E a matemática, ela está muito além desse modelo de quadro, né? Professor, quadro e o aluno ali resolvendo exercício, aplicando fórmula. Na verdade, a matemática está no nosso dia a dia, e quanto mais cedo nós aprendermos e realmente observarmos a matemática com outros olhos, melhor a gente vai realmente observar como se dá a vida. E aí, para fechar, a gente gostaria de ressaltar que o intuito do projeto realmente não é propor um modelo rígido, mas sim expandir os horizontes do professor para que ele não fique somente preso nesse ensino tradicional, porque a gente consegue perceber que essa rotina de sala de aula é muito exaustiva e acaba que é bem complicado para o professor que está ali na frente ter essas ideias, porque a realidade da educação hoje, se a gente for voltar mesmo para a educação pública, é uma realidade bem cansativa. Então, a nossa ideia é, entre aspas, ser o cérebro desse professor e propor para ele coisas para que ele consiga tornar essa educação matemática mais crítica e mais usual
dos alunos no dia a dia. Exatamente. E também entrando no assunto da pandemia, nesse modelo de ensino remoto, ficou muito carecido dos professores de terem ideias para dar aula aos seus alunos e trazer a sua atenção, né, em si para a aula, porque se na sala de aula já era difícil, imagina no ensino remoto. A gente nem consegue imaginar o que a outra pessoa do outro lado da tela está fazendo, se está prestando atenção, se está entendendo. Às vezes o professor pergunta, "Ei, gente, entenderam?" Todo mundo fala que sim, mas depois tá cheio de dúvida, um colando com o outro. Então a gente pretendia também criar uma oficina online com os professores e trazer essas ideias a eles, montando cursos, dando ideias, expandindo realmente os horizontes deles para que não fiquem só no ensino padrão. Basicamente é isso. Nós agradecemos pela presença e atenção de todo mundo. E, tendo alguma dúvida, a gente pode tentar tirar e levar para um debate. Obrigado. Isso aí. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigada, gente. Também respeitaram os minutos, né? Agradeço a apresentação de vocês, né? Lembrando ao final as perguntas. Eu queria tirar uma dúvida com Natália, que é a monitora, sobre a lista de presença, né, Natália? É você que fica responsável por isso, né? Sim, eu vou disponibilizar essa lista lá no chat, tá? Ah, eu vou disponibilizar o link, aí as pessoas vão lá no Forms e se inscrevem. Ah, ótimo. É porque eu lembrei de ontem que teve a lista de presença. Já eu vou disponibilizar lá. Ótimo. Obrigada, Natália. Gente, então vamos passar para a terceira apresentação. Queria confirmar aqui que a Mariana não tinha chegado ainda, não tinha entrado na sala. Deixa eu confirmar. É o trabalho Slam, Batalha de Poesia na Sala de Aula, da Mariana da Silva Lima. Ela já entrou? Aqui para mim não tá aparecendo ela. Não tá, né, Natália? Para mim também não. Eu até dei uma conferida agora. Gente, realmente não sei o que pode ter acontecido. Não sei se alguém tem alguma notícia da Mariana, que é do campus Maria da Graça. Realmente não sei. Então, vamos fazer o seguinte, a gente pode passar para o professor Felipe, né? Pode ser, Felipe, porque diante dessa... Não, tá ótimo, Renata. Aí tranquilo, aí eu posso apresentar por meia hora, né? Tranquilo. Olha, aí você já tem um pouquinho mais, não precisa ser exatamente 15 minutos, pode ser 20, não tem problema nenhum. Não, eu vou respeitar o tempo. Tá? Não, até 20 minutos não tem problema, porque a gente tá no prazo, são 4, 5 ainda pelo jeito. Vamos ver se ela entra, né? Se ela, por acaso, entrar na sala, ela ainda apresenta por último e depois a gente abre para as perguntas. Então, vou passar para o Felipe. Okay. Deixa eu só ler o seu título, Felipe, desculpa. Tá legal, claro. A importância da educação financeira, né, professor Felipe, no campus Petrópolis. Beleza, gente. Deixa eu compartilhar então aqui. Ok. Todos estão vendo direitinho a apresentação? Sim, estamos vendo. Show. Beleza, gente. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Mondaini, como foi dito pela Renata. Eu sou professor do Cefet Campus Petrópolis, onde eu leciono em 3 cursos atualmente. No curso de licenciatura em Matemática, no curso de licenciatura em Física e no curso de Engenharia da Computação. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre o projeto de extensão que eu desenvolvo lá no Cefet Campus Petrópolis sobre educação financeira. Então, o tópico aqui é muito importante porque vocês devem estar se perguntando o seguinte, mas qual é a formação do Felipe, né? Eu tenho formação em Física, tenho mestrado em Física, doutorado em Física. Então, o que ele está falando sobre educação financeira, né? A educação financeira, para mim, sempre foi um hobby. Porém, é um hobby que todo mundo concorda que é extremamente importante, é extremamente necessário falar, inclusive em uma instituição pública, né? E no curso de licenciatura em matemática, a gente tem o privilégio de ter essa disciplina no primeiro período como uma disciplina obrigatória de educação financeira, já pensando nos futuros professores que teremos, que darão aulas sobre educação financeira nas escolas. Então, sempre que eu apresento esse projeto, eu faço uma propaganda, né, do nosso campus Petrópolis, está aí o nosso prédio lindo
do Campus Petrópolis, que o pessoal ainda continua conhecendo como o antigo fórum, mas estamos nessa luta diária, né, para transformar isso daí no Cefet Campus Petrópolis e assim ser conhecido desde então. Maravilha, gente. Então, estão aí os cursos que tem na instituição, no Cefet Campus Petrópolis. E aí, gente, nesse sentido, qual é a importância, né, de você falar sobre educação financeira? Geralmente, as pessoas, quando falam de educação financeira, vem várias coisas à mente, do tipo, pô, esse cara vai ensinar a gente a ser mão de vaca. Esse cara vai ensinar a gente a ser pão duro. Esse cara vai falar para a gente qual é a boa, né, para a gente ficar rico. Então, vem várias coisas à mente. E, na verdade, a educação financeira não está necessariamente relacionada a investimentos. Tá? Investimento é uma parcela da educação financeira, é muito maior do que isso. Está falando a respeito de planejamento, está falando em termos de orçamento, está falando em termos de o uso correto do cartão de crédito, está falando em termos de um equilíbrio das suas contas de maneira a fornecer maior segurança para você e sua família, né? E como um dos tópicos, que é geralmente o que o pessoal mais quer saber, né, sobre investimentos. Pois bem, e geralmente o medo geralmente está relacionado à matemática, como o Paulo estava mencionando ali, da matemática, etc. Foram meus alunos de educação financeira. A matemática assusta, ela costuma assustar sim, e as pessoas geralmente perguntam, mas vem cá, vai ter cálculos muito complicados ali, como é que vai ser isso? E na verdade, gente, quando se fala de educação financeira, o que se precisa são cálculos de porcentagem, tá? E bem básicos, os mais básicos possíveis, o uso das 4 operações básicas, tá? Somar, subtrair, dividir, multiplicar, e interpretação de gráficos. Essa talvez seja a parte mais importante de um curso como esse de educação financeira. E aí, gente, por que falar de educação financeira? Tá aí uma manchete que fala por si só, né? O que mais falar diante de uma notícia como essa? Então, mais de 63% das famílias possuem algum tipo de dívida. E quando a gente fala aqui de dívida, são diversas formas de dívida. Então, aqui eu vou colocar uma listinha em que vocês já devem imaginar, né, qual é a principal forma de dívida. Cartão de crédito, né? Caramba, cartão de crédito é o principal? Vocês têm lá a fatura do cartão de crédito. E aí tem uma aba assim, ó, fatura mínima, né? E eu sempre brinco que deve ter um diabinho assim do lado falando assim, vai, paga o mínimo, paga o mínimo. Na hora que você paga o mínimo, o que acontece? Você entra numa dívida com juros altíssimos e vira uma bola de neve, tá? Entre outros, tá, gente? Cheque especial, financiamentos e por aí vai. Então, no nosso curso, a gente discute, entre outras coisas, essa questão dos juros do cartão de crédito, o que são esses juros, qual é o impacto disso, entre outras coisas, nos seus investimentos e nas dívidas. Olha só, como um exemplo bem claro a respeito do cartão de crédito em si, alguém poderia dizer, pô, Felipe, mas eu gosto do cartão de crédito, eu uso o cartão de crédito diariamente e ele é importante para mim. E eu vou lhe falar, eu concordo com você, eu também uso e também acho ele extremamente importante. Porém, ele tanto pode ser esse mocinho como pode ser o vilão. No que vai depender? Vai depender do seu conhecimento a respeito do uso daquilo dali. A gente sabe que o cartão de crédito, entre outras coisas, ele pode organizar suas finanças. Ao você parcelar uma determinada compra, você consegue fazer com que uma determinada compra consiga entrar dentro de um orçamento do mês, tá? Outra coisa é que esse cartão de crédito, ele evita gastos supérfluos. Que gastos supérfluos são esses? Se a gente parar para pensar, dinheiro na mão é vendaval, certo? Então, se eu tenho de 50 reais no bolso, eu vou andando, passo por uma lojinha, tenho um salgadinho, compro o salgado, já recebo um troco, né? Vem lá notas de 10, de 5, etc. O que vai acontecer? Eu vou passar por uma loja de docinho, né? O que custa? Mais um docinho, compro o docinho e daqui a pouco eu volto para casa. Meu Deus, para onde foram esses 50 reais? O cartão, você tem a questão de que esses centavos que foram lá debitados, tudo isso conta, tá? Contras do cartão. Olha, sem dúvida alguma, um dos contras são esses juros altos. Então, se você estiver devendo no cartão de crédito, os juros são muito altos. E a facilidade de adquirir um.
Gente, essa facilidade, vocês vão falar, pô, mas isso é ruim? Ter facilmente um cartão, isso é ruim? É, porque tem gente que não deveria ter cartão de crédito. Tem gente que não apenas não deveria ter um cartão de crédito, como essa mesma pessoa possui 5. Então, para que tudo isso, né? Então, sobre essas coisas que a gente menciona também no curso. Outra coisa, quando a gente fala de juros, tem conceitos muito importantes de matemática relacionados, que são a questão dos juros simples ou juros compostos. Então, aqui está um efeito, por exemplo, de juros compostos, quando se está devendo a juros tão altos como esses do cartão de crédito. Por exemplo, 300 e tantos %. Olha só, se você deve R$1.000, após um ano, você vai estar devendo 4.787. E após 2 anos, 22.920. Ou seja, começa a crescer e vira uma senhora bola de neve. Por outro lado, se a gente estiver falando desses juros em termos de investimentos, eu posso citar, por exemplo, a poupança, né? A poupança, se eu tiver um investimento de R$1.000 na poupança e deixar meu dinheiro lá aplicado por um ano, esses R$1.000 vão se transformar em R$1.041. Após 10 anos, serão R$1.502. Então, vocês vejam a diferença, né? Juros compostos nos dois lados. Porém, o que está afetando aqui é qual é o tamanho dos juros, qual é o tamanho da taxa que está ali dentro. Maravilha. Além disso tudo, gente, é importante dizer como que a questão da falta de concorrência é algo muito importante, né? E influencia demais nesses juros tão altos. Então, hoje, a gente tem uma concentração de 85% de todo o setor bancário nesses 5 aí, nesses 5 grandes bancos. Eu tenho alguma coisa contra eles? De forma alguma. Porém, fato é que, quanto menor for a concorrência, pior será para a gente. Mas parece que esse cenário está mudando. Vocês já começam a ouvir falar de outros bancos, como bancos digitais, Banco Inter, Nubank, C6 Bank, a tal ponto que eu sou capaz de apostar que dentre aqueles que estão nos ouvindo agora e nos assistindo, certamente tem conta em pelo menos um desses 3 bancos aqui de cima, tá? Ok, além disso tudo, tem corretoras de investimento, que também vocês já agora começam a ouvir falar com maior frequência. Inclusive, né, essa Isinvest foi comprada pelo Nubank. Ok, Felipe, mas você vai falar também sobre a questão de investimentos? Falo também. Porém, uma coisa que o Paulo até mencionou, e eu acho importantíssimo, o que é a matemática presente nisso tudo? O que é essa educação financeira? A gente, na verdade, participa de um grande jogo, um jogo composto por diversas regras, regras sociais, regras econômicas, porém, em algum momento, isso tem que ser apresentado a gente. Mas, vem cá, a gente foi apresentado a isso nas escolas? Não, não foi. Então, em que momento a gente será apresentado sobre a questão do que é uma inflação, o que é uma taxa de juros, quais são os efeitos dos juros no tempo? Onde que está essa abordagem, né? Pois bem, o nosso curso faz justamente esse papel de tentar, entre outras coisas, formar futuros professores que atuarão em sala de aula para falar justamente desses temas, desses tópicos que não são tratados. E outra coisa é dar a essas pessoas condições de igualdade de jogar esse grande jogo. Ou seja, dizer a essas pessoas o seguinte, olha, as regras são essas, está aqui agora o jogo e você pode jogar em pé de igualdade com outros. Ok, outra coisa é a questão dos investimentos, né? Quando a gente fala de investimento, gente, geralmente as pessoas pouco falam a respeito de quais são os investimentos das pessoas, etc., no que elas aplicam. Por uma razão muito simples. Porque geralmente as pessoas só aplicam o quê? Na poupança, tá? Mas aí, quando a gente está falando sobre investimentos, antes disso a gente precisa falar também em controle de gastos. Então, no curso, entre outras coisas, e são as 3 primeiras aulas do nosso curso, a gente fala sobre como usar aplicativos, por exemplo, para fazer controle de gastos. Então, aqui alguns exemplos deles. Ou usar uma agenda de finanças pessoais, ou cartão de crédito. Olha que loucura! Eu acabei de falar lá no início, né, que o cartão de crédito podia ser ruim, mas ele também pode ser utilizado como um instrumento de controle de gastos.
Outra questão é, dentre esses investimentos que vocês estão vendo aí, caderneta de poupança, conta corrente, imóveis, título de capitalização, ações, CDBs, eu sou capaz de apostar que a grande parte da população só conhece a poupança. E por qual razão? Porque essa pesquisa que foi feita aqui, ela foi feita em 2016, perguntando aos brasileiros o seguinte, no que eles investiam. E 44,4% disse que investia na poupança. 37% dizia que investia na conta corrente. Peraí, conta corrente é investimento? Em alguns casos, né, existe a modalidade de você deixar a sua conta, seu dinheiro na conta corrente e ele render alguma coisa. Mas na maior parte das vezes, não. Título de capitalização. Olha, eu diria que é quase um crime colocar título de capitalização como investimento. Tá? É um péssimo investimento, ele não deveria nem ser enquadrado dessa forma. O que é interessante é que existem outros investimentos, talvez um pouco mais rebuscados, digamos assim, como Tesouro Direto, fundos imobiliários, ações, cuja população em geral não possui acesso, nunca ouviu falar. Então a gente fala um pouquinho sobre essa questão. E aí, gente, sobre essa questão do nosso curso em si, e eu gostaria de focar um pouco mais nisso agora, nessa apresentação. Esse curso, na verdade, ele começou de forma presencial, lá no Campus Petrópolis, e foi assim, eu juntei um grupo de alunos e falei assim, vocês têm curiosidade para saber um pouco mais sobre? Então vamos lá. Eu comecei a dar aula sobre isso lá no Campus Petrópolis. Em 2018, eu ofereci pela primeira vez esse curso de extensão para o público em geral, tá? Tivemos 353 inscritos em um período de 2 semanas. Só que a gente só podia aceitar 50, porque era o máximo de lotação que se tinha em sala de aula. Agora, em 2021, foi a primeira vez que a gente ofertou de maneira online, por razões óbvias, né? E aí tivemos mais de 1.000 inscritos nessa primeira edição. Foi um sucesso, foi muito bacana. E tanto é que a gente se animou tanto que fez uma segunda edição, no qual está ocorrendo agora. Tá? A gente está exatamente na metade do nosso curso, da segunda edição, que conta com mais de 1.600 inscritos e temos a participação de quase todos os estados brasileiros. Os únicos 2 estados que não estão presentes, não possuem inscritos, Acre e Roraima. Tá? Tirando esses 2 estados, todos os outros estão presentes no nosso curso. E o público atendido, gente, é fantástico. Nessa edição agora, inclusive, eu até tenho que atualizar isso aqui, está indo de 10 anos até 74. Então, assim, é extremamente abrangente, é extremamente diverso, com pessoas de diversas formações, e isso é muito legal, isso é um desafio interessante e mostra que a gente está no caminho certo. Em 2019, eu fiz uma palestra no TEDx Petrópolis, que está lá no YouTube, se quiserem conferir, foi bem bacana. Inclusive, tem essa questão também de falar bem rápido, né, em curto espaço de tempo, e passar sua mensagem. Venho dando palestras em escolas, e agora, né, pelo fato de ter um formato remoto, eu pude ter a oportunidade de falar com outras escolas, não só aqui de Petrópolis, como também no Rio e de outras cidades. Inclusive, Paulo estava falando a questão do ensino híbrido, né? Só para vocês terem uma noção, eu dei uma palestra, foi essa semana, na terça-feira, para uma escola, só que eram 2 turmas, e essas 2 turmas, cada uma tinha uma professora, alunos de 6º ano, e ambas as salas de aula estavam em ensino híbrido, ou seja, tinham alunos em sala de aula e tinham alunos em casa. Foi uma loucura, viu? Foi uma loucura, mas foi legal de certa maneira, tá? Aqueles que se interessarem de alguma forma, gente, vocês podem entrar lá no canal no YouTube, vocês podem procurar Felipe Mondaini, e todos esses cursos, todas essas aulas que a gente vem dando, elas estão abertas. Elas estão lá acessíveis, vocês podem conferir e assistir essas aulas. Elas têm duração de 1 hora e deixando meia hora para perguntas, tá legal? Entre outras coisas, a gente também tem feito lives, tá? Já que tem feito mais sucesso o nosso curso. Hoje, inclusive, teremos uma live,
tá? Às 6h30, lá no meu canal no YouTube, para falar do uso do cartão de crédito para pagar contas, para pagar boletos, ou seja, pagar boletos, água, luz, telefone, etc., com o cartão de crédito sem taxa e, com isso, ganhando pontos e milhas. Isso daqui são algumas perguntinhas que geralmente meus alunos fazem, né, nesses cursos de educação financeira. Como é que eu faço para ficar rico? Como ganhar dinheiro em pouco tempo? Como faço para ser milionário? Como faço para ter sombra e água fresca? E qual é a boa para investir agora? Talvez essa da última aqui seja a que eu mais receba, né? No que eu devo investir agora? E, na verdade, eu jamais respondo a esse tipo de pergunta, porque o meu papel como professor é ensinar o aluno a ele próprio tomar as suas próprias decisões. Afinal, as nossas realidades são diferentes. E aí, gente, não podia deixar de mencionar, temos uma bolsista de extensão e colaboradora ativa no nosso projeto, que é a Letícia, que deve estar aí nos assistindo, colega do Paulo, do Nicolas também, aluna do curso de licenciatura em matemática, foi minha aluna no curso de educação financeira e hoje trabalha junto comigo nesse projeto de educação financeira, sem a qual ela não teria como esse projeto funcionar. E, para finalizar, gente, temos aqui também todos os nossos contatos, Telegram, temos o Instagram e o nosso canal no YouTube. Se inscrevam, pode mandar uma mensagem, e-mail, etc., que a gente responde. Tá legal? É isso. Muito obrigado. Olá, então, nós que agradecemos, Felipe, pela apresentação. Então, gente, só queria confirmar que Natália acabou de disponibilizar a lista de presença aqui no chat, não deixem de assinar, até porque a participação aqui como ouvinte, vocês têm uma certificação, né, um certificado emitido pelo DEAC, né? E eu acredito, eu até acabei de conferir que realmente Mariana não entrou, né, Natália? Natália que está fazendo essa conferência. Então, realmente, eu não recebi nada por e-mail, então não sei se ela foi para outra sala. Sim, enfim. aqui não entrou, não. Então, diante disso, gente, a gente não pode passar para as perguntas. Não fiquem tímidos, eu sei que nesse momento podem perguntar, tá, pessoal? Temos um tempinho ainda, então, se alguém tiver alguma pergunta específica para os apresentadores, os 3 trabalhos aqui, só levantar a mãozinha, ou se quiser ainda também falar no microfone, não tem problema nenhum que a Natália abre. Por enquanto estão fechados, mas podem ser abertos a qualquer momento. O Rodrigo Mendes Cerqueira tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, Rodrigo. Você pode abrir o microfone dele, Natália? Permiti. Opa, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta para o Felipe, que acabou de apresentar. Manda ver, cara. Pode falar. Felipe, você disse aí no projeto a parte dos investimentos. Aí eu queria saber se eu conseguiria aprofundar um tópico que você mostrou ali, se a minha pergunta fazia parte da tua apresentação. Posso? Tá? Manda ver, manda ver. Beleza. 2 coisas, na verdade. Eu vou tentar ser breve. Uma delas, eu queria saber sobre uma parte ali que você colocou, sobre a ação. O que eu queria saber da ação é qual que é o maior prejuízo que você pode ter em uma ação. Por exemplo, vamos supor que eu invista R$100 numa ação. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? Eu perder esses R$100 ou eu ficar com uma dívida? No caso, um saldo negativo. Porque a ação, quando você compra ela não fica oscilando?
Perfeito, Rodrigo. O prejuízo máximo que você pode ter ao investir em ação é de 100%, ou seja, investiu R$100, perdeu tudo, tá? O que é absolutamente difícil de acontecer, porque isso seria o caso de você ter uma falência de algum tipo de empresa, né? E a cotação, ou seja, o preço daquela ação não vale mais nada, ele cai a 100%. Então, dever não. No investimento em ações, você não vai dever nada. Agora, isso é uma coisa interessante em ações, né? Porque o máximo de prejuízo é 100%, mas o ganho é muito maior do que 100%, né? Entendi. Então eu não preciso me preocupar em ficar devendo alguma coisa para essa tal empresa que eu compre uma ação. Não, não. Beleza. A outra coisa que eu queria te perguntar eu achei que ia estar presente, mas infelizmente pelo menos eu acho que eu entrei na metade, aí eu acho que talvez eu não vi, se você apresentou. Eu queria saber sobre imposto de renda, que eu queria saber como é que faz, assim, para pagar. Então, tem dois tipos que você deve estar pensando. Tem o imposto de renda pessoa física, que é aquela declaração anual, né? Que você faz do imposto de renda pessoa física. E o outro é o imposto de renda que é deduzido nos seus investimentos. Então, por exemplo, você faz um investimento qualquer, num CDB, tá? Após um tempo, você vai lá e resgata esse dinheiro. Na hora que você manda resgatar esse dinheiro, o que cai na sua conta já é um valor líquido, porque ele já foi deduzido aquele imposto de renda daquele seu investimento. Agora, no imposto de renda pessoa física, aquela declaração anual, a declaração você vai receber da sua corretora, etc., todo um resuminho do que você tem aplicado e no que está aplicado para você poder colocar lá na sua declaração, tá? Sim, essas duas que você falou de pessoa física, eu acho que tem que ter um requisito, né? Ganhar uma certa quantidade por mês, então. Só que não é o meu caso. O que você falou era a segunda opção, era realmente o que eu estava perguntando sobre investimentos. E pelo que você falou aí sobre o relatório que a própria corretora fornece, eu acho que eu sei até o que você está falando. Mas eu queria saber mesmo o lugar, sabe? O site que você posta, acho que é o PDF que a corretora fornece para você sobre lá os investimentos, aí você coloca isso em algum lugar. Eu queria saber esse lugar que você coloca. Calma. Rodrigo, o problema é o seguinte, cara, é que tem várias formas, tem vários impostos de renda diferentes. Por exemplo, se você tiver lucro com ações e, por exemplo, você comprou e vendeu no mesmo dia a ação, tá? Você tem que declarar esse lucro, você vai sofrer um imposto em cima desse lucro e você vai ter que preparar um boleto para poder pagar até o final do mês seguinte, tá? Cara, é muito detalhezinho. Então, assim, se você quiser, depois você pode até me mandar uma mensagem e eu te explico direitinho com mais calma, tá? Mas é porque cada ativo, cada investimento tem um detalhe diferente, tá? Beleza, então. Valeu. Obrigado, tá? Mais alguma pergunta? Podem também escrever no chat, gente. Quem não quiser, não tiver com microfone. Se não tiverem, eu tenho uma pergunta. Acho que eu vou puxar aqui. Na verdade, seria uma pergunta tanto para o Felipe quanto para a segunda apresentação, que pensa na questão também, né? Fala um pouquinho da questão da educação financeira na educação básica. Posso fazer? Então, vou fazer. Felipe, é o seguinte, eu fiquei muito curiosa, né, com o seu curso, achei super interessante, mas eu pensei que, assim, tem um perfil de classes A, B e talvez parcialmente, pensando em classe social, tá? Classe C, talvez, que consiga, enfim, que tem cartão de crédito, que declara imposto de renda, que pode, inclusive, né? Claro que muitas vezes fica endividado também, mas eu pensei, que certamente você conhece, naqueles cursos, enfim, iniciativas voltadas para as classes D e E. Por exemplo, Tati Finanças, me veio logo à cabeça, né? Ou
essas iniciativas de afroempreendedorismo, né? Então, assim, eu gostaria de saber se você aborda também esse tipo de assunto, porque, afinal, né, a gente vive em um país com 14 milhões de desempregados, muita gente que não tem acesso a crédito, e que, né, enfim, essa questão do investimento, que é algo importante, sem dúvida, ela é muito restrita, né, a um grupo muito limitado, vamos dizer assim, né, de classe A, B e C, e talvez parte da C, né, vamos pensar assim. Então, eu fiquei curiosa para você saber como você trabalha com essa questão da educação financeira nas classes populares, enfim, né? Porque, claro, você fala também de controle de gastos, você fala de outros temas que também abordam, mas queria saber se você tem alguma questão voltada para esse público. Beleza, vamos lá. Então, assim, como eu falei, o curso está aberto para qualquer tipo de pessoa, né? Então, de fato, sempre aparecem pessoas de maior poder aquisitivo e pessoas com baixíssimo poder aquisitivo. Então, inclusive, aqui no condomínio onde eu moro, o porteiro faz o meu curso. A babá ali faz o meu curso. O que acontece? Eu tenho 9 aulas no total. São 9 aulas em que, nas 3 primeiras aulas, o que a gente aborda principalmente é dívida. Dívida. Então, a gente começa por ali. E por qual razão? Justamente por causa disso, Renata. Porque a gente está falando de mais de, cara, 60% das famílias endividadas. Então, quais são as chances de você ter um membro da sua família com dívidas? Enorme. Enorme. Então, não faz sentido ficar falando sobre ações, tesouro direto, fundos imobiliários, etc. Blá, blá, se você não olhar com atenção para esse lado. Então, as 3 primeiras aulas é especificamente sobre dívidas, como negociar dívidas, o que fazer caso as dívidas já existam. Então, são 3 passos básicos. Se você tem dívida, negociar dívida, mas como negociar? Qual vai ser o linguajar que você vai utilizar para lidar com essa dívida? Se tiver resolvida essa questão da dívida, aí é montar reserva de emergência. E o terceiro e último passo é o investimento. Então, as 3 primeiras aulas, ou seja, você está falando aí de 1/3, né, do curso, é para esse público, exatamente esse público. Tá? E eu sempre convido, por exemplo, meu porteiro, por exemplo, ele outro dia estava falando comigo, ele falou, olha, Felipe, eu investi lá numa LCI, não sei o quê, com 100 e tantos % de CDI. Eu falei, cara, fantástico, fantástico. Porque investimentos não são apenas para ricos, né? Investimentos são acessíveis, só que a gente precisa saber no que está investindo. Professor, já que ela acabou direcionando para a gente, eu ia até propor de eu falar primeiro, porque o senhor fala com muito mais propriedade, né? Mas essa questão da educação financeira, quando a gente geralmente fala sobre educação financeira, foi igual o professor disse. O pessoal pensa assim, nossa, eu vou aprender a fórmula aqui para eu ficar rico. Eu vou aprender a fórmula para eu não ter mais nenhuma dívida. Eu vou aprender uma fórmula aqui que eu vou ter 70 carros na garagem, uma casa de 25 andares, né? E não é assim. A educação financeira ela vai muito além, ela se discorre muito além. E quando a gente para pensar, como eu disse, né, da questão do nosso projeto, e aí eu não poderia deixar de agradecer ao professor Tiago, porque eu tenho o Tiago assim como um pai mesmo. Eu até brinco com ele, eu falo com ele assim, me adotou, não tem como desadotar mais não. Mas com essa visão crítica que a matemática tem, esse poder que a matemática nos dá, e quando a gente pensa nessa questão do ensino médio, do ensino fundamental 2, né, o pessoal ali mais novo, e essa questão de trazer a educação financeira para eles não é de você propor que eles começam a investir. Porque, por exemplo, tem aluno que talvez não tenha nenhum dinheiro para pagar uma passagem para ir para a escola. Mas quando você começa a atribuir valor às coisas e você faz com que esse aluno pense sobre o valor, você já está ensinando a educação financeira. Então, assim, a tendência dele crescer e saber cuidar melhor do dinheiro dele é muito maior do que ele virar, né, chegar ao ponto de começar a mexer com investimentos para regularizar a vida dele. Então, a gente tem debatido nisso, obviamente que a questão da educação financeira seria um exemplo, não o foco do projeto.
Mas é você começar a cuidar da plantinha lá na raiz para que ela cresça forte e quando ela cresça, ela realmente se mantenha, se sustente, para que ela não caia em dívidas, para que ela não caia em golpes, para que de fato ela saiba atribuir valor ao que ela está comprando. Por exemplo, se a gente for falar, por exemplo, assim, você gosta de comprar um pacote de Ruffles? Tem muita gente que gosta. Só que tem muita gente que compra não é porque gosta, mas é por causa do valor afetivo que tem naquela batata. Porque geralmente a pessoa vê um pacote de batata ali no mercado e fala, pô, todo mundo come essa batata, eu vou comprar porque eu também quero comer. Mas não é nem por gosto, é porque talvez tenha esse valor sentimental. E aí quando você começa a debater educação financeira desde cedo, você vai munir essa pessoa de poder para que ela pense assim, ela fale assim, poxa, tem essa batata aqui, eu poderia comprar. Igual, por exemplo, geralmente o pessoal não gosta de comprar uma pequenininha, né? Compra sempre aquela mediana, que aí é 7 e pouco. Mas, por exemplo, se a gente for olhar, 7 e pouco hoje em dia, tu consegue comprar, por exemplo, talvez alguma coisa para complementar um almoço, uma janta, alguma coisa do tipo, sabe? Então, é munir essas pessoas de poder para que elas cresçam e saibam cuidar do dinheiro delas para que elas não se afundem em dívidas e tenham uma vida, né, perdão pela palavra assim, mas miserável, né? Vivendo em dívida, tendo que vender o almoço para pagar a janta, e é essa a intenção. E uma coisa que me vem à memória, né, até das aulas mesmo, é sobre a questão da gente não ser escravo do dinheiro. Não é você guardar demais e nem você torrar demais, mas é você saber cuidar e saber aproveitar do que o dinheiro pode te dar, mas também não ser escravo dele, torrando demais e morrendo em dívida. O Paulo é. Assim, ó, sério, cara. Paulo, vamos pensar que eu te comprei, cara. Não, aprendi, Tô né? brincando, tô brincando. Tá Aprendi. certíssimo. Não, obrigada, Paulo. Não, eu pensei justamente nesse grupo mais em vulnerabilidade social mesmo. Por isso que quando, né, o Felipe falou que começa pela questão do endividamento, é justamente o que eu estava pensando. Mas até agora você falou o exemplo do porteiro. O porteiro é um trabalhador em CLT, né? Muito provavelmente não é um trabalhador precarizado. Então ainda tem isso, né? Por exemplo, se a gente for pensar, né, ele está em condições, claro, né? Muito. Enfim, Renata, só um comentário. Uhum. Com o dólar explodindo do jeito que está, quase todos os empregos hoje estão precarizados. Exatamente, né? Aí a gente entrar nessa seara aqui, né? O que a gente está vivendo, né? Gasolina R$7, enfim, tá uma situação bem complicada. E só o Paulo está falando, né? Eu lembrei logo também que vocês trabalham com fundamental em escolas da rede municipal, Paulo? Esse projeto municipal de Petrópolis? Então, a momento, a nossa ideia era essa, né? Da gente realmente conseguir tocar, a nossa meta era tocar o ensino fundamental 2. Só que devido à pandemia a gente não conseguiu. Entendi. Porque, por exemplo, a gente tentou até fazer contato com escolas, tentar chegar próximo aos professores, só que esse ensino remoto atrapalhou demais o desenvolvimento do projeto. Tanto é que, a momento, a nossa ideia era criar realmente, entre aspas, laboratórios, assim, né, na escola para promover o projeto. Só que não aconteceu, infelizmente. Entendi. Então, a gente teve que partir para um outro lado, digamos assim, de talvez ser uma fonte de busca, né, desse professor, do que, de fato, intervir na escola, né? Então, acabou que a pandemia atrapalhou demais a gente nesse quesito. Eu lembrei logo, assim, considerando, por exemplo, um público de uma escola municipal de Petrópolis, que é muito diferente de uma escola privada, né? Da questão da etnomatemática, né? Que eu tenho o D'Ambrosio, né? Não sei, que é uma referência. Aí eu lembrei logo de pensar na questão local ali. Deve ser bem interessante, vocês, até para escolherem os temas, né? Porque Petrópolis, por exemplo, tem áreas mais urbanas e áreas mais com perfil não rural, né? Mas que tem produção familiar, não tem isso? Então, seria de repente, entendeu? Porque você usou o exemplo da batata, né? Da batata, eu pensei logo nesses diferentes perfis, né? Que a gente deve ter de alunado lá no município, né? Escolas, com certeza, né? Não, tem. Sim.
Que inclusive o intuito do projeto inicial era atrelar o nosso projeto a escolas que tinham um fechamento, uma parceria com o Cefet, e depois partir para outras escolas. Mas infelizmente não deu certo por conta desses imprevistos, mas a gente ainda segue nas pesquisas. Interessante. Boa sorte para vocês, gente. Acho que em breve vocês conseguem retomar isso, né? Obrigado. Mas até completando o que você disse, eu, enquanto morador de Petrópolis, eu consigo... Não vou falar que eu saiba de tudo de forma alguma, pelo contrário, não sei nada. Mas se você pega, por exemplo, o centro de Petrópolis, é um jeito, até mesmo na educação pública. E aí, quanto mais você se afasta do centro e vem avançando para os distritos, né? Por exemplo, hoje eu moro em Itaipava. Só que, para muita gente, Itaipava é um lugarzinho rico, burguês, etc. e tal. Só que se você pegar alguns bairros mais afastados, você vai ver que o ensino é bem precarizado, sabe? Então, infelizmente, tem essa diferença gigantesca. E aí, de fato, a nossa ideia era tentar tocar essas pessoas. Só que a pandemia acabou atrapalhando o nosso propósito inicial, e aí a gente teve que se reinventar até mesmo para conseguir cumprir o proposto. Entendi. Obrigada pelos esclarecimentos, Paulo. Gente, temos mais perguntas? Algum comentário? Não deixem de assinar a lista de presença, por favor. Oi. Eu só queria falar que meu projeto também mexe com essa questão financeira, né? Jorge, por favor, fique à vontade. Não, a inovação estrutural, né, que foi mostrada aí, ela visa baixar o custo de uma construção, né, para classe popular, né? No momento está muito cara, sim, mas a partir do momento que o material seja mais procurado, né? No caso aí foi tratado do aço inoxidável, porque infelizmente no Brasil a gente não tem o aço de alta resistência que já tem na China, nos Estados Unidos, na Europa, mas nós aqui ainda não fabricamos esse aço. Fabricamos sim o aço inoxidável. Então a pesquisa foi feita em cima do aço inoxidável, que é um aço muito caro, né, nesse momento, né, devido à produção dele, que também é baixa procura, então ele se torna um aço muito caro, mas futuramente ele será um aço mais em conta, e esse método de cálculo que é aplicado a ele e aos aços de alta resistências que foi desenvolvido, vai baixar o custo dele, vai baixar a quantidade de material que vai ser usado, né? E visando o futuro, né? A nossa mentalidade é de não produzir lixo, né? No mundo, né, o aço inoxidável é um aço que não polui, ele não enferruja, então você pode tirar uma estrutura de um local e levar e aproveitá-la em outro local, né? E também a questão antibacteriana, que o aço inoxidável, nossos talheres são todos em aço inoxidável, as ferramentas cirúrgicas são em aço inoxidável. Então é um aço que é promissor no mundo de se tornar, de substituir, né, o aço carbono nas estruturas. No momento ainda está caro, mas está com o preço baixando. Não foi colocado o gráfico de preço, mas a procura está começando a aumentar, e se esse método que foi desenvolvido na Inglaterra, na China e aqui no Brasil comigo, ele pode inovar as normas e promover a questão de barateamento do material. Favorecer, né, as classes mais pobres na construção de uma residência. Só falar isso. Não, e parabéns aos outros. Eu fiquei muito estimulado aí com o Paulo, com o Nicolas, né, de repensar, né, como ensinar matemática, né, e no meu caso, como ensinar cálculo estrutural. Né? Então, fiquei imaginando, vou trazer uma foto de uma estrutura verdadeira e pedir para os alunos calcularem, né, que é uma coisa, trazer eles mais para a realidade, que é a questão das compras, né, a questão do supermercado, dos alimentos. Eu acho que tem que fazer esse link aí, que é muito importante, acho que. E o professor Felipe aí, de parabéns aí com o curso dele, realmente é fantástico isso, que as pessoas tenham acesso a essas informações
que isso é muito importante, né? E trazer essa experiência para as pessoas, né? Torna possível, né, que eles saibam como controlar os gastos e poderem aplicar, né, o seu dinheiro dessa forma. Eu agradeço, tá? Obrigado. Obrigada, João. Pessoal, então, se não tivermos mais perguntas, a gente pode, né, caminhar para o encerramento da sessão. Queria agradecer mais uma vez a todas as apresentações, aos presentes. Acho que Bruna perguntou aqui do link. Bruna, está no chat, se a Natália puder compartilhar novamente. Nicolas compartilhou aqui. Nicolas compartilhou a mensagem da Natália, que é a monitora. Não sei se Bruna já conseguiu clicar no link. Então é isso, gente. Eu tenho só a agradecer, né, a todos vocês e desejar uma boa tarde. Então, vou dar por encerrada essa sessão. E espero que todos fiquem bem, tá? Uma boa tarde para todos. Boa tarde para você também. Boa tarde, Tchau, pessoal. tchau. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada.